Olá, gente, boa tarde. A paz esteja com cada um de vocês. Todos aqueles que. A paz, viu? Para todos aqueles que estão entrando aqui, aqueles que irão passar por aqui. Eu vou estar passando aqui a aula do dia 27 de abril, que não podemos ministrar ela também por conta de uma reunião que tivemos de obreiros na regional. E por isso eu vou passar aqui transmitir essa aula ao vivo. E a próxima aula, a aula de hoje, nós vamos falar sobre Jesus, o pão da vida, é o tema de hoje. E dia 4 de maio, que é no próximo domingo, nós iremos tratar isso presencial. Se Deus me der graça, eu passo ela durante a semana para vocês. Aqui também, que não consegue participar da escola bíblica presencial, né? A verdade que liberta. A aula de hoje é muito boa, mas a próxima, então, no domingo, é tremenda. Paz, Mar, tudo bem? Então, nós vamos passar aqui. Eu prometi para o meu pastor que eu iria passar essa aula para poder os alunos não ficar sem a ministração, a sequência dos tópicos, dos temas que nós estamos discorrendo nesse trimestre, né? Então, na lição do dia 4 de abril, dia 4 não, a lição 4 do dia 27 de abril de 2025 é essa, que é Jesus como o pão da vida, se apresentando como o pão da vida, né? E então nós vamos fazer uma leitura aqui, que é baseado nessa leitura que nós vamos discorrer hoje. Existe um textual e existe uma verdade prática para a gente abordar em cima disso. O textual fala, eu sou o pão da vida, né? Por que Jesus falou que ele era o pão da vida? Porque um pão que é para sustento da nossa vida material é o pão que a gente conhece todos os dias. Até mesmo um outro tipo de alimentação que não é o pão, mas que sempre quando a gente vai referir, a gente fala o pão nosso de cada dia. Mas Jesus não estava falando desse pão nosso de cada dia. Ele estava falando dele como pessoa, como o pão que desceu do céu, ou seja, o Filho de Deus que desceu do céu, para poder nos alimentar espiritualmente. Esse pão aqui, eu sou o pão da vida, quando Jesus falou isso, ele estava falando dele como alimento espiritual para manter as pessoas de pé na presença de Deus, né? Como nutrição, como palavra que nos sustenta de pé. Eu sempre falo assim que nós nos alimentamos todos os dias. Aliás, a gente parece lagarta, né? A gente amanhece o dia comendo e daqui a pouco a gente belisca de novo. Daqui a pouco chega o almoço, a gente almoça. Daqui a pouco tem o café da tarde, a gente toma café da tarde. Daqui a pouco tem a janta e a gente está jantando. Se a gente dormir um pouquinho mais tarde, a gente ainda faz mais alguma coisinha para poder comer. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de ter apetite. Que bom seria se a gente tivesse o mesmo apetite para poder nos alimentar espiritualmente da palavra de Deus. Que a palavra de Deus é o verbo encarnado, que é Jesus, né? Que é Jesus, e por isso que em dado momento, ele se identificou como o pão que desceu do céu. O pão que veio para nos alimentar, para nos sustentar, até que nos conduz à eternidade, né? E aí a verdade prática nos diz que Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual. É diferente daquela que alimenta o ser humano em si, aqui na Terra, na vida provisória que a gente tem aqui na Terra, durante a estadia nossa aqui na Terra. Então Jesus, ele é o pão que sacia a nossa fome espiritual, né? Eu sempre falo na escola bíblica que eu tenho uma dificuldade muito grande de compreender cristãos que dizem, professam o amor de Deus, mas que não têm apetite pelas coisas espirituais. Vive sempre enfastiada, com fastio, né, pela palavra de Deus. Que não gosta de ler a palavra de Deus. Que se o ministro da palavra de Deus demora um pouquinho, já começa a se irritar e ficar rodando o olho para lá e para cá, ou então, que demora, que esse homem não para, essa mulher não para mais de pregar. São pessoas enfastiadas que estão com fastio da palavra de Deus. Sabe, gente doente? Quando não quer comer, que não tem apetite. É, é esse tipo de gente que não gosta no mundo espiritual, não gosta também de se alimentar da palavra de Deus. Ouve 10, 15 louvores, dança, sacode, pula, dá até glória a Deus, se marcar, sai no sapatinho, fala em línguas. Mas quando chega a hora da palavra, não gosta. Quando passa de 15, 20 minutos de palavra, já começa a ficar irritado, sabe? Isso é fastio. É a pessoa que está doente espiritualmente e precisa ser sarado, ser curado pela palavra de Deus, né? Então eu vou fazer a leitura aqui, que se encontra em João. Depois, se você não tiver a Bíblia aí perto de você, depois você medita no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 6, do 1 ao 14. Eu vou ler rapidinho aqui para poder não cansar vocês também. Mas eu creio que vocês não estão com fastio da palavra de Deus, não, porque só de estar aqui no feriado, entrando para poder ouvir a palavra de Deus, é porque está com fome da palavra de Deus, né? Então nos diz assim, ó, depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Isso falando de Jesus, né? E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, que é a festa dos judeus, estava próxima daqueles dias, né? Então Jesus levantou os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas disse isso para o experimentar, ou seja, para experimentar Felipe, né? Porque ele bem sabia o que havia de fazer.
Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz, em algumas tradições diz assim, está aqui um menino, né? Está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: manda assentar os homens. E havia muita relva, ou seja, muita grama, muito verde naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, ou seja, os 5 pães, né, e os 2 peixinhos, dando graças, repartiu pelos discípulos. Veja bem que ele não deu direto à multidão, ele deu para os discípulos. O que é discípulo? Discípulo é aquele que se assenta aos pés do mestre para poder aprender, né? Então ele pegou, deu graças, ergueu diante do Senhor, deu ao nosso Deus, deu graças e entregou aos discípulos para que os discípulos repartissem, né? E quando pelos que estavam sentados, ele pediu para que eles repartissem pelos que estavam sentados, e igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolheu os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eu não sei se vocês observaram, mas só nessa passagem bíblica aqui que a gente acabou de ler, faz de tudo bem, meu amor. Eu tô bem, graças a Deus. Deixa eu falar uma coisa. Só nessa passagem bíblica que a gente está lendo aqui, a gente observa que Jesus, ele percebeu nessa situação aqui, ele percebeu, a gente vai aprender nessa lição de hoje, que Jesus, ele percebeu que o povo seguia ele por conta do alimento, o alimento que perece. Como assim o alimento perece? O alimento que a gente come para satisfazer, para manter o nosso corpo físico de pé, mas que perece porque a gente come, faz digestão e logo sai pelo ventre fora, né? Enfim, acaba perecendo também, dessa forma. Ou seja, coisas passageiras. E Jesus percebeu que esse povo andava atrás dele por conta da coisa provisória, da coisa passageira, daquilo que é natural diante dos olhos deles. E aí a gente observa que Jesus, depois dele ter conversado com os judeus, ter falado bastante com eles lá, e ele percebeu que era uma multidão muito grande que estava seguindo, não por conta das palavras de vida eterna que ele estava ministrando, mas por causa dos sinais que ele operava, os sinais, os prodígios, as maravilhas. Aí Jesus, ele pega e se afasta para um monte, né? E ele levanta os olhos ali, e ele vê que está vindo uma grande multidão em encontro dele. Para onde Jesus ia, sempre tinha uma multidão atrás dele. Mas ele percebia que toda a multidão que seguia ele era por conta da cura de uma enfermidade, das doenças, por conta de paralisia, por conta de perturbações que eles precisavam ser libertos. Eles não focavam no sermão que conduzia eles para a vida eterna, né? Eles não se interessavam. E aí Jesus, para poder experimentar os seus discípulos, ele ergue os olhos para essa multidão, né, que é isso que o texto diz, e aí ele pega para experimentar Filipe e ele pergunta: onde é que nós vamos comprar pão para alimentar todo esse povo? Em outras palavras dizendo, porque ele só veio atrás de mim para poder comer, né? Jesus era um pouco discreto. Aí ele diz: onde nós vamos comprar pão para poder, na linguagem baiana, encher o bucho desse povo que veio atrás de mim? E aí a gente observa que os discípulos também, ainda com os olhos carnais, eles ainda não eram muito naturais no mundo natural, eles percebem a dificuldade que seria para alimentar aquele povo. E João, ele descreve no Evangelho que ele fez essa pergunta para experimentar o Felipe. Então, o Felipe, como discípulo, e os outros discípulos também, eles tinham que ter em mente o quê? Que se eles estavam andando com Jesus, sendo discipulados por Jesus, e vendo as maravilhas que eles estavam vendo, não era para eles se preocuparem com a quantidade de pão, com os pães que teria que adquirir para poder alimentar essa multidão. Porque o mesmo Jesus que operava milagres na área de perturbações, libertando as pessoas das perturbações, do mundo das trevas e trazendo para a sua maravilhosa luz, aquele que estava curando paralíticos, enfermos, ressuscitando mortos, ele com certeza não teria dificuldade também. Né? Ele não teria dificuldade de multiplicar o que tivesse ali. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, ele só multiplica aquilo que a gente já tem. Né? A gente pode ter um pouquinho de fé. A Bíblia diz que se for do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente para ele. E se a gente observar, Deus, ele pode trabalhar em cima do nada? Pode, porque ele trouxe a existência, os céus e a terra, sem precisar de matéria-prima. Ele pode fazer isso. Mas se tratando do ser humano, como ele trabalha em parceria com o ser humano, ele sempre espera que o ser humano tenha pelo menos um pouquinho de alguma coisa para poder ele realizar em cima daquilo que a gente tem. Né? A gente observa lá no Antigo Testamento, a viúva lá, que ele multiplicou o azeite, ela tinha um pouquinho só de azeite na botija. Né? Quase perde a bênção quando falou que não tinha muita, que não tinha nada, de repente lembra que só tinha um pouquinho de azeite na botija. Em cima daquele pouquinho, ele operou o milagre e aquela viúva pagou toda a dívida dela, sanou a dívida, né, que ela tinha com os credores, que queria levar os filhos dela, e o profeta ainda disse: agora tu vive do resto.
Então a gente entende que Deus, quando ele entra no pouquinho que a gente tem, no pouquinho de fé que a gente tem, vamos aqui usar a fé, quando ele entra nesse pouquinho de fé que a gente tem, ele multiplica. Enquanto a gente observa que enquanto a mulher tinha vasilha para encher, Deus ele estava multiplicando o azeite. E o azeite só parou quando a vasilha também acabou. Quando encerrou os vasos, que os vasos já estavam todos cheios, aí ele encerrou. Mas se tivesse mais e mais e mais, enquanto tivesse mais, ele estaria enchendo. Né? Prontidão. Né? Quando tiver vaso pronto para ser enchido da presença de Deus, ele vai estar enchendo, né? Trazendo isso para a vida espiritual da gente. E aí a gente observa o seguinte, é que aqui também no milagre da multiplicação, aparece um menino. E aí é onde entra a grandeza de Deus. Nenhum dos discípulos de Jesus levou nada para comer, gente. Não levou nada. Lá entre os discípulos não tinha nada, mas um menino, em algumas traduções. Nessa fala que é um rapaz. Nem nome essa pessoa recebeu, não foi descrito no texto. Quem foi esse menino, quem foi esse rapaz que levou esses 5 pães, esses 2 peixinhos, né? Isso quer dizer o quê? Que nem sempre quem está andando com Jesus, como os discípulos andavam para cima e para baixo com ele, vai ter a provisão. Mas qualquer menino na presença de Deus, que busque a presença de Deus, esse sim pode ter alimento para muita gente. Ele estava no anonimato, porque ele era só um menino, nem nome tinha. Nem nome ele tinha, só não foi divulgado. Nem o nome dele foi divulgado. Mesmo contando que teve a participação desse moço nessa passagem bíblica que é tão comentada nos 4 evangelhos, a gente observa que ele entrou para a história, mas até hoje ninguém sabe o nome dele. E aí eu volto a dizer, a gente quer tanto ter um título, a gente quer tanto divulgação do nosso nome, né? Mas Deus usou os anônimos também, de forma maravilhosa. Sempre teve um anônimo para poder manifestar a glória de Deus. A mulher do fluxo de sangue até hoje. A gente não encontra o nome dela na Bíblia, nem mencionado em outras passagens, dizendo o nome dessa mulher. Mas essa mulher, através da passagem bíblica, da participação da mulher nesse cenário de milagre, quantas vidas têm sido abençoadas por conta da participação dessa mulher, por conta dessa mulher entrando, né, nos registros da história de Jesus Cristo. Então a gente precisa entender que Deus não usa, não é só aqueles que estão em evidência, Deus usa também quem está por trás dos bastidores. Ele só precisa de um cenário propício, ele só precisa de alguém que se dispõe, se coloca à disposição para poder ele usar. Né? E a gente observa aqui, nessa passagem bíblica que a gente leu, que esse moço tinha 5 pães e 2 peixes, e ele entrega para os discípulos, e os discípulos apresentam diante do mestre. Aí a gente aprende uma coisa, que 5 pães e 2 peixes na mão de uma pessoa natural, ela não passa de 5 pães e 2 peixes. Mas quando você pega os seus 5 pãezinhos e os seus 2 peixinhos que você tem na sua vida e entrega nas mãos daquele que pode multiplicar, grandes coisas o Senhor pode fazer por meio da nossa pequena fé. Teve um certo homem na Bíblia que ele disse assim, na participação, para poder Jesus operar um milagre na vida do filho dele. Ele falou assim, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Deus ama a transparência da parte da gente. Porque há momentos na vida da gente que a fé da gente está lá em cima. Mas há momentos que a gente olha o cenário e fala assim, eu não tenho mais fé que vai acontecer mais nada aqui, porque, olha, eu não vejo de onde vai surgir alguma coisa aqui. Não tem como. Eu sei que Deus pode todas as coisas, mas está tudo tão difícil na minha vida que eu já não espero mais nada. Quantas vezes a gente se apresenta assim diante de Deus? Paz, cá. Então a gente observa o seguinte, é que esse homem, ele chega diante de Jesus e fala, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Então, a gente entende que até a nossa fé, para a gente acreditar em Jesus, é necessário ter a participação dele, é necessário ter o auxílio dele para poder aumentar a nossa fé, para poder despertar a fé que há dentro de nós, que nós não sabemos colocar ela em ação, nós não sabemos colocar ela em movimento, dependendo do cenário. Porque se o cenário está propício, é claro que a gente, oba, não, Deus está fazendo, Deus está arrasando na minha vida, Deus está fazendo e acontecendo. Então é fácil eu ir com a minha fé lá em cima. Mas e quando a adversidade vem ao nosso encontro e tudo está desfavorável? Aí é necessário a gente assumir, como diz as pessoas aí fora, dar a cara a tapa e dizer, Senhor, não estou acreditando mais em nada não, mas me ajuda. Entra aqui no cenário, me ajuda, desperta a fé que há dentro de mim, porque eu acho que já até morreu. E Jesus, ele é misericordioso e ele desperta, sim, a fé que está sucumbida dentro de nós. E a gente observa que Jesus, ele pega aqueles 5 pães e os 2 peixinhos e ele dá graças, né? Aqui a gente aprende o que com isso? Que antes de Jesus multiplicar, ele deu graças. Jesus sempre foi um modelo, né, de fé para nós, um modelo em todos os sentidos.
Todas as vezes que Jesus, a maioria das vezes que Jesus ia fazer, operar um milagre, assim, específico, que provocava um ó no povo, ele dava graças a Deus. Ele, lá na ressurreição de Lázaro, ele fez uma oração também. E a gente vê um segredo, a gente percebe um segredo muito grande quando a gente dá graças. Pode ser pouco do jeito que for, mas quando a gente é grato àquele pouquinho que Deus nos deu, a tendência é ele se alegrar tanto com a nossa gratidão que ele multiplica o pouco que a gente tem em coisas grandes. Há um segredo muito grande, é o que eu percebo nas passagens bíblicas, há um segredo muito grande na gratidão em nossas vidas. E há uma maldição muito grande também reservada para quem murmura onde a gente deveria dar graças. Tem pessoas que ela é tão ingrata que ela já tem o suficiente. Ela já se encaixa naquela passagem bíblica que diz assim, que se nós estivermos com o que comer, com o que vestir, que é para nós estarmos contentes. E tem pessoas que já se enquadram nesse padrão aí, mas ela é tão insaciável que ela não consegue dar graças no pouco que ela tem, com o que comer e com o que vestir. E ela, ao invés dela focar no que ela tem e ser grata, aquilo que ela tem, ela está sempre de olho lá na frente. O que é que o senhor tem mais aí para me dar? O que é? Tem mais coisa aí? Porque ela não lembra de ser grata no pouco que tem. Eu passei muitos anos da minha vida sendo uma pessoa insaciável diante de Deus, que eu achava que Deus tinha muito mais. Deus estava me dando, e eu sempre olhando lá na frente, querendo mais e mais e mais, e eu não me saciava. Por quê? Porque o provisório não nos sacia. E quando a gente está vazio de Deus, quando a gente está oco da presença dele, quando a gente transborda, vamos falar aqui do transbordar, quando a gente é cheio de Deus, quando a gente transborda da presença de Deus, a gente tem contentamento em tudo que Deus nos dá, e a gente é grato em tudo. Mas quando a gente vive de olho só naquilo que é natural, que faz parte do provisório, e quando a gente é oco ou meia boca da presença de Deus, a gente é insaciável. Porque a gente quer o carro do ano, a gente conquista o carro do ano, daqui a pouco a gente descobre que o carro do ano, o zero se foi e o mais novo está vindo, e depois vai vir o mais novo, depois vai vir o mais novo, depois vai vir o mais potente, o turbo, e vai vir o pá. Querendo, o que Deus quer? Mostrar pra gente que as coisas perecíveis não nos sacia. Eu tive um pastor que sempre falava que tem pessoas que é tão rica, tão rica, tão rica, que elas só têm dinheiro. E não tem mais nada além disso. Então, que nós venhamos priorizar ser cheio de Deus. Porque quando nós somos cheios de Deus, quando nós transbordamos da presença de Deus, nós temos contentamento em tudo que o Senhor nos dá. Ainda que a gente espera algo maior da parte dele, a gente entende que tudo que vier é consequência da nossa entrega diante do altar do Senhor. Ele cuida de todas as coisas. Paz, Gleice. Tudo bem, minha amada? Então, a gente observa isso, que Jesus, ele dá graças e ele apresenta os 5 pães e os 2 peixinhos, e ele pede. Jesus não foi lá diretamente saciar a fome da multidão. Ele ordenou para que os discípulos fizessem isso. Então, quem é discípulo que está aos pés do mestre tem que ter alimento para alimentar a multidão que está faminta. Vamos trazer isso para os nossos dias. Como é que nós estamos lendo a Bíblia o tempo todo? Como é que nós estamos na escola bíblica? Como é que nós estamos nos cultos de ensinamento? Como é que nós estamos ouvindo sermão no YouTube? Nós estamos ouvindo a palavra de Deus, estamos assim até com fastio, parece que a gente já é mestre, parece que a gente já é doutor, mas quando chega a hora de saciar a fome da multidão, a gente fala, não estou preparado. Parece como que não está preparado, gente? Como que não está preparado? Então a gente está igual os discípulos que estavam seguindo Jesus, mas não tinham o que dar para a multidão. Os discípulos que estavam com Jesus estavam sempre fartos, cheios dos sermões que vinham da boca de Jesus. Eles presenciavam os milagres que Jesus fazia, acompanhado dos sermões. E aí, quando Jesus confronta Felipe, que diz assim, como que a gente vai fazer para dar comida para essa multidão? Ele fala, olha, 200 denários, não daria para poder saciar eles, né? É como se ele dissesse assim, só ia dar para cada um comer um pedacinho de pão, não ia dar para muita coisa, não. Mas Jesus estava fazendo aquilo para poder experimentar. É como se ele dissesse assim, Pai Ju, é como se ele dissesse assim, puxa vida, eu estou aqui, ministrando sermão, fazendo milagres, fazendo maravilhas, e agora eu pergunto para Felipe como é que a gente vai alimentar essa multidão, e ele não sabe como é que vai alimentar, né? A mesma coisa é a gente está na presença de Deus há tanto tempo ouvindo a palavra dele, estudando tanto a palavra de Deus, ouvindo tantos sermões, e aí às vezes tem alguém faminto do nosso lado na empresa, tem alguém faminto na rua, na padaria, na fila do banco, na farmácia, no hospital, faminto de ouvir a palavra de Deus, e aí vem a palavra de Deus na nossa mente, mas a timidez não deixa a gente falar que Jesus é poderoso para mudar o quadro daquela vida. E aí a pessoa vem até a gente faminto, desejando se alimentar do pão que desceu do céu, que é a palavra de Deus, e a gente está, o pão que desceu do céu está assim quase voando de boca fora, sabe? E a gente está só armazenando aqui dentro da gente, deixando quem está do lado morrendo de fome. Aí chega morrendo de fome e sai, chega vazio e sai oco.
E a gente aqui, assim, de tanta palavra. Então nós precisamos deixar Deus nos usar, falar, Senhor, eis-me aqui, me usa da forma que o Senhor quiser. Tem gente que ela tá tão faminta na presença de Deus, ela tá tão faminta, e elas vêm até nós, que basta você falar, Jesus te ama. Quem é que não sabe dizer para alguém que tá faminto que Jesus ama, gente? Todo mundo sabe. Olha, Jesus te ama, Jesus pode mudar a história da tua vida. Procura a igreja mais próxima, perto da tua casa, vai buscar Deus que você vai ver se Deus não vai mudar a tua história. Mas até isso é difícil para muitas pessoas falar, e parece que há um negócio que prende ela dentro de si mesma, que ela está para explodir de tanto que tem aqui. Sabe, tem alimento aqui armazenado o suficiente para alimentar uma multidão, mas ela não se sente habilitada, capacitada para falar: um Jesus te ama, gente. Quem vai persuadir a pessoa não é nós. Nós somos semeadores da boa semente, da boa palavra. Mas quem dá o crescimento, que faz germinar a semente dentro das pessoas, é o dono da vida. Então deixa Deus te usar para as pessoas que Deus colocarem no teu caminho. Ore por elas, porque Deus te ouve e Ele te responde. Eu sou igual Fusca, só funciona a água. Mas ainda falando aqui do texto que nós lemos, nós vimos que Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixes. E multiplicou tanto que sobrou. O que sobrou, o povo encheu a barriga, saciou a sua fome. E o resto que sobrou, os pedaços que sobrou dos pães, a Bíblia diz que encheu 12 cestos, para quem tinha só 5 pães. Jesus multiplicou. E eu estava perguntando para Deus, Senhor, por que o pão multiplicou tanto que sobejou, mas os peixes... Eu sou meio doida, gente. Por que os peixes? Por que não sobrou peixe? Né? Por que não sobrou peixe? E Deus, ele não me respondeu. O Espírito Santo não me respondeu. E quando foi agora? Aqui, ministrando. O Espírito Santo aqui, eu conversando com vocês, o Espírito Santo falou a respeito disso que eu perguntei lá, ó, fora da câmera aqui. Eu perguntei para o Senhor, por que o Senhor multiplicou os pães ao ponto de sobejar pedaços, mas os peixes não sobrou? Pode ler, nos 4 evangelhos não sobrou pedaço de peixe, não. Só sobrou pão. Os pedaços de pão encheu 12 cestos, mas por que não sobrou? Gente do céu, qual é o segredo que há nisso, Jesus? E ele não me respondeu quando foi agora. Ele ministrou no meu coração que ele trabalha em parceria com o ser humano. A boa semente, que tipifica o pão ele é proveniente do quê? Da semente do trigo. E nós somos o quê? Semeadores. Então, uma semente que você semear na vida de alguém, que Deus tem, olha o que Deus ministrou, acabou de ministrar no meu coração. Eu vou explicar bem explicadinho para vocês aquilo que eu acabei de receber. Uma semente que você pega e semeia na vida de alguém, que Deus tem um chamado missionário para as nações. Imagine isso, imagine isso. Você semeia a palavra de Deus um dia só naquela pessoa, na vida daquela pessoa, que Deus tem um projeto de missões, de mandar aquela pessoa para as nações. E aí ela se converte por meio da semente que você semeou nela. Vamos usar aqui o trigo, que é a semente que dá origem ao pão que ele multiplicou. O que acontece? A pessoa, ela se converte. E aí ela vira um missionário. Como é que ela vira? Deus faz dela um missionário, uma missionária. Você semeou uma semente, mas ela vai ganhar multidões de pessoas, vai saciar a fome de multidões. Eu vou dar um exemplo aqui, Camila Barros, né? Que as pessoas gostam tanto da missionária Camila Barros. Alguém semeou um dia a semente na vida dela. A semente germinou e cresceu na vida dela. E por meio da Camila Barros, quantas multidões tem sido saciada a fome por meio dos sermões da Camila Barros. Eu estou dando o exemplo, o Espírito Santo está ministrando aqui dentro e eu estou passando para vocês. Então, há um segredo no semear, sabe? E aí o Espírito Santo acabou de ministrar que houve um semear, houve um multiplicar nos pães e saciou a fome e ainda restou. Porque é uma fonte inesgotável que tem dentro da gente. Eu sacio uma multidão por meio do sermão que Jesus me dá, né? Mas amanhã ainda ficou um pouco aqui dentro de mim, que amanhã eu vou saciar mais outra multidão e mais outra multidão. O resto que Deus produz em nós ainda alimenta mais outra multidão. Deu para vocês entenderem essa coisa do milagre de Deus por meio das nossas vidas? Né? Eu posso estar alimentando uma multidão hoje por meio dessa transmissão, mas ainda vai restar, vai ter restos de Deus aqui dentro de mim, que amanhã eu posso alimentar uma outra multidão. Porque 12 pães de cestos, do resto que sobrou dos pães que Jesus multiplicou, com certeza não foi jogado fora, porque ele falou que era justamente para não ter desperdício, né? Não era para ter desperdício. Então, com certeza, aqueles 12 cestos de pão que restou, deu para alimentar mais alguém no outro dia, do outro dia em diante, né? Ou mais tarde, quem sabe. Então, nós só precisamos, como discípulos, ser cheios da presença de Deus, estar sempre transbordando da palavra de Deus, para poder a gente saciar a fome de uma multidão e ainda ter sobra para amanhã a gente alimentar mais pessoas. Porque o resto de Deus dá pra gente viver pro resto da vida. Lembra que eu falei ainda há pouco a respeito do azeite da viúva? Que ela pagou as dívidas dela e o profeta disse, agora pode viver do resto.
O resto de Deus dá pra gente viver provisoriamente aqui até o fim da nossa estadia aqui. O resto de Deus é muito mais do que o muito que nós temos. Isso é muito forte. Aquilo que é resto diante de Deus é muito mais do que aquilo que é muito para nós. Né? Então vamos lá, a gente observa aqui que sobejou. E os discípulos, eles recolheram, eles encheram os 12 cestos. E aí nos diz no 14, vendo depois aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente profeta que devia vir ao mundo. As igrejas não estão cheias de gente assim. Que se for lá, raciocina aqui comigo. Se você vai lá na igreja e Deus usa alguém lá para ministrar a palavra, mas se alguém não for curado, se Deus não operar um milagre, as pessoas saem de lá e falam assim, a irmã Maria pregou, mas eu não vi nada demais acontecendo, não. Quando tem uma cura, quando tem uma libertação, a gente chega, rapaz, mas o culto hoje, olha, poder puro. Fulano que foi lá, recebeu libertação, caiu endemoniado, o pastor pôs a mão, expulsou, teve libertação, teve cura, o irmão chegou mancando, saiu com a perna boa, Jesus estava lá. Mas quando é somente a palavra de Deus, que é que é o maior milagre, que é por meio da palavra de Deus que nós somos conduzidos para a vida eterna, a gente acha que Deus não operou, não, a gente não continua muito diferente daquele povo. Então a gente só acredita que Jesus está no lugar, no cenário, se Jesus fazer alguma coisa que os nossos olhos carnais enxergam e que a gente vê dizer verdadeiramente Deus está aqui. Mas Deus está aqui por quê? Porque operou o milagre, quer dizer que se não operasse o milagre, a palavra dele não seria suficiente. A palavra, Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus ela é viva. Se ela é viva, ela produz vida na gente. Então a palavra de Deus em si, ela já produz milagre aqui dentro da gente. Por quê? Porque nos mantém vivos espiritualmente, nos alimenta espiritualmente e não nos deixa morrer espiritualmente. A palavra de Deus aqui nos prepara para ter uma vida eterna com Deus. Como é que a gente diz, hoje não aconteceu nada no culto só porque a gente não viu? A gente não viu, né, Ju? A gente não viu, tô de olho. A gente não viu Deus operar diante dos nossos olhos. Mas às vezes até no silêncio de Deus ele está operando milagres. É que a gente, com os olhos carnais, a gente precisa ver com esses olhão da gente, né? Para poder a gente crer. A gente parece Tomé, precisa ver para crer. E a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que não viu, mas acreditou, né? Ou acredita. Então vamos lá. Gente do céu, como eu falo, misericórdia. Aqui foi só o texto que eu li, né? Aí nós vamos... Claro que muitas coisas que eu já antecipei aqui na introdução já faz parte da lição aqui que nós vamos adentrar. Aqui na introdução diz o seguinte, que o Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades temporárias, nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. Né? A fome do corpo físico, a necessidade do corpo físico, e não a necessidade eterna. Que isso eu já mencionei aqui na introdução com vocês, né? Então, essa lição, nós vamos demonstrar que somos dependentes de Deus. Essa dependência não se limita a necessidades materiais, mas, acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual, que só o pão da vida, né, que é Jesus Cristo, pode satisfazer plenamente. Gente, se bênçãos materiais do mundo natural, do mundo físico, saciasse a necessidade espiritual nossa, não teria tanta gente rica, milionária, se suicidando, jogando dos seus apartamentos lá embaixo, morrendo, muitos morrendo de overdose, muitos se suicidando de tantas formas, colocando arma na cabeça, suicidando. Quanta gente rica, milionária, gente, que já passou por isso, famílias enfrentaram isso. E isso acontece e serve de lição pra gente entender que a nossa prioridade não deve ser as coisas passageiras, mas as coisas eternas. Quando as coisas eternas são preenchidas dentro de nós, o provisório é de menos. Né? A gente entende que Deus ele é dono do ouro e da prata. E aí a gente quer buscar o ouro e a prata, mas não quer o doador do ouro e da prata. A gente quer buscar o ouro e a prata, mas a gente não quer buscar o dono do ouro e da prata. Já viu isso? A gente quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. E não tem como a gente ser sucedida com a bênção que ele nos dá se ele não estiver por trás dela. Nos dando sabedoria para administrar aquilo que ele nos deu. Então nós precisamos, muito mais do que a bênção, nós precisamos do dono da bênção. Né? E aí a gente observa aqui que Jesus ele multiplica, né? Nesse primeiro ponto a gente vai entender aqui sobre Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, ele relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. Para quem não tem fé, para quem tem uma visão só terrena, uma visão terrena, isso é doidice, gente. Por isso que eu falo que crente é doido, que os cristãos são doidos. Porque isso aqui é para quem crê. Se você não crê, vai dizer, ela está falando tanta besteira, tanta asneira, né? Mas isso aqui são textos bíblicos
de uma vivência enquanto Jesus estava aqui na terra. Mas quantas vezes a gente começa a nossa vida com os 5 pães e os 2 peixinhos e a gente fala assim, o que será de mim? Só com esses 5 pães e 2 peixinhos, meu Deus, o que eu vou fazer da vida com isso daqui? E aí, de repente, Deus vai te abençoando, né? Vai te abençoando. E daqui a pouquinho você olha para trás e diz, ô Senhor, eu comecei a minha vida só com 5 pães e 2 peixinhos, né? E olha onde eu estou. Onde eu estava aconselhando uma irmã que está passando problema no casamento. E eu dizia para ela assim, que eu comecei o meu casamento sem ter um colchão para dormir em cima, sem ter nem as panelas para cozinhar. O meu primeiro fogãozinho foi aquele que os peões da construção civil usava, né, pelo menos, naquela época, para cozinhar nas construções. Esse foi meu primeiro fogão, quando eu casei. E eu olhava assim, junto com meu esposo, vivendo no fundo de um bar que a gente tinha, porque a gente não conhecia Jesus. Um bar dividido por cortinas. E ali eu cozinhava o feijão primeiro, depois eu cozinhava o arroz, depois fritava a carne. E assim ia fazer uma salada que tinha ali para completar o nosso alimento. Mas eu tinha sempre esperança que um dia ele ia melhorar. Que o Deus que criou os céus e a terra, mesmo eu não conhecendo ele, eu sabia que um dia ele ia fazer na nossa vida, sabe? E hoje, eu olho para trás e eu falo, olha de onde o Senhor me tirou. Olha o que o Senhor fez na minha vida. Eu entreguei 5 pães e 2 peixinhos na mão dele. Confiei. E hoje eu não sou uma rica que mora em Morumbi. Mas hoje eu me considero rica na presença do Senhor. Eu tenho tudo o que eu preciso. Eu sou contente com aquilo que eu tenho. Eu sei que Ele pode me dar muito mais, pode. Mas eu estou contente com o que eu tenho. Eu tenho o suficiente para sobreviver. Eu olho para trás e eu falo, Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor já fez na minha vida. Eu sou muito grata por tudo aquilo que o Senhor fez. Ainda essa semana o Senhor nos deu um carro zero. A gente trocou nosso carro e Deus nos deu um carro novo. E na mesma noite do dia que a gente pegou o carro, que foi na segunda-feira, eu chorei agradecendo a Deus. Falei, Senhor, para quem começou a vida do jeito que nós começamos, a gente já tinha a idade dos nossos filhos, que eles têm hoje, e a gente não tinha dinheiro para comprar uma bike usada, uma bicicleta usada. E hoje o Senhor nos presenteou com mais um carro zero, né? Não pagamos à vista? Não, damos um dia entrada, parcelamos o restante. Mas o Senhor vai nos dar graça para terminar de pagar um pouquinho que falta. Fala um pouquinho considerado ao Deus que nós servimos, né? Então, Deus está falando com alguém aqui, em específico. Talvez hoje você só tenha 5 pães e 2 peixinhos. Mas coloca na mão de quem tem o poder de multiplicar. Que Ele irá multiplicar. Ele irá fazer com você o que fez na minha vida. Eu nem planejei de contar esse testemunho aqui. Eu resumi a minha vida um pouquinho aqui. Cada vez que eu vou falar das grandezas de Deus, eu tenho um pouquinho da minha vida para contar para vocês. E se eu não tivesse passado pelo cenário que eu passei, eu não teria experiência hoje para contar para vocês. Mas voltando aqui, oh meu Deus, eu nem pensei que eu ia chorar, né? Mas enfim. Glória a Deus por isso. Chorando por uma boa causa, né? Pela presença de Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Então eu não me canso de falar das grandezas de Deus. Não me canso. Eu não tenho nem como parar de falar das grandezas de Deus, né? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o milagre. Como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, que é esse da multiplicação dos pães, nesse capítulo, com uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Por essa razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão, composta por homens, mulheres, jovens e crianças que o seguiam. Na sua narrativa, João revela o poder criador e divino que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. Assim, o milagre da multiplicação de pães e peixes distingue-se dos milagres da cura e de outros tipos. Então, enquanto nós vimos aqui que o interesse da multidão, Jesus já tinha percebido que o interesse deles era buscando somente por coisas que perecem. E a maior frustração de Jesus é que ele veio para poder alimentar esse povo de uma forma que viesse eternizar na vida deles. E eles eram cegos espiritualmente, que eles só conseguiam enxergar o poder de Deus naquilo que era visível, não conseguiam enxergar o poder de Deus naquilo que os nossos olhos não veem. Então nós precisamos crer que Deus ele traz à existência aquilo que outrora não existia na nossa vida, né? E aí nós vamos ver aqui que em Jerusalém os líderes daquela época, os líderes religiosos os judeus, não apenas rejeitavam Jesus, né, como Messias, como também procuravam a sua morte. Ao deixar Jerusalém, o Senhor desejou afastar-se para estar a sós com os discípulos, mas a presença da multidão frustrou esse desejo. Ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como filho de Deus. No dia seguinte, encontrou novamente a multidão que queria mais pão
E confrontou-o ao mostrar que buscava apenas alimento material, ignorando o verdadeiro pão do céu para as suas almas, né? E isso serve de alerta para nós hoje. Busque a Deus não por aquilo que é perecível aqui na terra, que a gente quer alcançar, mas busque Ele por aquilo que Ele representa. Não por aquilo que Ele tem para dar, mas por aquilo que Ele fez lá na cruz do Calvário para nos reconciliar com o Criador. Jesus, Ele nos justificou. Gente, isso é muito profundo. Eu sempre falo para as pessoas, Jesus, Ele entrou na nossa vida como um advogado que comparece lá no fórum. Vamos usar aqui o fórum da Barra Funda. E tem um réu lá que vai ser condenado. E aquele advogado entra entre o réu e entre o juiz que irá julgar a causa daquele réu, e ele entra ali e ganha a causa. Foi isso que Jesus fez por nós. A gente não tinha direito à salvação, não. A Bíblia diz que todos nós éramos destituídos da glória de Deus. Não tínhamos direito à glória de Deus, a ser participante de uma vida eterna com Deus. Mas Jesus vem como um cordeiro imaculado, puro, sem pecado, e ele se oferece como sacrifício, né? Para poder nos justificar, fazer o papel do advogado, justificar. Ele entrou e nos justificou diante de Deus. Então nós não somos salvos pelas obras por causa dos nossos méritos, porque nós somos bonzinhos, não. Nós somos salvos pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus. Ele enviou o seu Filho para poder nos resgatar da maldição do pecado e nos reconciliar, nos reconectar com o nosso Criador. Eu sempre falo para as pessoas assim, você já parou para pensar que Deus ele foi se aniquilando até chegar na nossa altura, se fazer homem, tomar forma de homem aqui na terra para poder nos resgatar de volta aquilo que já era dele e que foi tirado dele, da presença dele. Isso é muito profundo. A gente tem que ter, sabe, a gente tem que ter gratidão por alguém ter se colocado no nosso lugar e ter comprado a nossa briga, sabe? Ter rasgado a nossa promissória diante daquele que a gente devia tudo. E que dinheiro nenhum nessa terra pagaria o sacrifício que Jesus, e não paga o sacrifício que Jesus fez na cruz, para poder nos resgatar e trazer de volta e entregar para Deus aquilo que já era dele, mas que foi roubado um dia. Né? Mas vamos lá. A situação não é muito diferente, né, em nossos dias, quando muitos se apresentam atrás de milagres, mas poucos demonstram interesse pela palavra de Deus. De fato, nosso Senhor compreende as nossas necessidades humanas, mas Ele sabe que não são os grandes milagres que resolverão os problemas das pessoas, pois é preciso algo mais profundo para alimentar a nossa alma. Gente, eu sempre falo assim, não era pra gente correr atrás do provisório, daquilo que a gente precisa enquanto estiver aqui na Terra. Sabe por quê? Porque quando Deus, o Criador, ele criou todas as coisas, ele já entregou tudo pronto nas mãos de Adão. A Bíblia diz que Deus, ele plantou tudo que precisava na natureza e ele entregou para Adão para ele cultivar. Ou seja, Adão não precisou criar nada. Deus entregou tudo pronto. Tudo que o ser humano precisa, Deus já nos deu. Tudo, tudo. Desde o natural até o espiritual. A gente só precisa descobrir aqui dentro de nós o que foi que Deus colocou dentro de nós que nós não encontramos ainda. Né? A gente observa que Deus ele coloca Adão e Eva lá no Éden já prontinho, só para cultivar. O ser humano nunca está satisfeito com aquilo que Deus faz. Quer sempre mais e mais e mais. O que eles tinham que tocar naquilo que não era para tocar? Sendo que eles já tinham o suficiente para sobreviver. Não é assim com a gente? Deus já trouxe à existência tudo aquilo que a gente precisa para sobreviver. E por que a gente está sempre igual Adão e Eva, buscando mais e mais, querendo mais e mais e mais, ao ponto de se embaraçar com as coisas aqui da terra e esquecer daquilo que nós devemos focar, né? Que é na presença de Deus. Será que a presença de Deus não era suficiente para Eva e para Adão, lá no Éden, que eles precisaram tocar no que não era para tocar, para poder descobrir o que não necessitava de descoberta? Deus, ele é tão tremendo. Se a gente precisa de água, a gente já tem água doce, a gente já tem água para poder beber, a gente tem água para cultivar, a gente tem a terra para lavrar, a gente tem... Hoje em dia, já nem se fala mais tanto na terra para cultivar, mas a gente tem tudo. Deus, ele é dono, eu sempre vou bater nessa mesma tecla. Deus, ele é dono das multinacionais, ele é dono dos empresários, ele é dono de tudo. A gente só precisa reconhecer a fonte que é dono de todas essas coisas. Então, quando a gente busca a fonte que é Deus, que é dono de todas essas coisas, as demais coisas vai vir automaticamente na nossa vida. Automaticamente ele vai suprir as nossas necessidades. Porque tudo já está no visível. Tudo. A gente já tem tudo que a gente precisa ao nosso redor. A gente só precisa buscar a fonte que é dono de tudo isso que está ao nosso redor. Né? Para poder a gente alcançar. Mas vamos aqui. Então, os milagres, eles servem pelo menos para 3 propósitos no reino de Deus. Por que Deus deixou os milagres? Poder chamar a nossa atenção. Será para que foi que Deus deixou os milagres? Porque ele viu que se não tivesse milagres visíveis diante dos nossos olhos, a gente ia continuar com a busca desenfreada. Se com os milagres o povo já duvida da existência de Deus, muitos ateus, né, que
com todo respeito. Era para ser chamado não de ateu, mas de à toa, né? De ignorante. Porque o ser humano, o maior ignorante na face da terra, não é aquele que não aprendeu as coisas. É aquele que despreza a existência do seu próprio Criador. Guarda isso no coração. Mas voltando aqui para os milagres. Os milagres, eles... Gente, eu vou citar 3 propósitos aqui de Deus ter deixado, de Deus gostar de se manifestar por meio dos milagres. Primeiro, os milagres, eles honram a Jesus Cristo, comprovando a veracidade da mensagem da palavra de Deus. A palavra de Deus é ministrada, muitos acreditam, outros não acreditam, mas quando Deus vem com um milagre e cumpre em cima daquela palavra que está sendo ministrada, aí não tem como o ser humano dizer não é Deus, porque o milagre aconteceu diante dos seus olhos, né? Então, o primeiro propósito é que torna Jesus Cristo comprovando a veracidade da sua mensagem e prova a sua identidade como filho de Deus, né? O segundo propósito expressa o amor compassivo de Cristo nas nossas vidas, né? É uma demonstração do amor dele por nós, além daquele que é o maior milagre, que foi o milagre, que é o milagre da salvação. O maior milagre na vida do ser humano não é a cura de um câncer, não é a cura de uma AIDS, de uma doença rara. O maior milagre não é esse, gente. O maior milagre na vida do ser humano é ele ser convencido, né, de que Jesus é o Filho de Deus. É ele ser convencido do plano da redenção que Deus trouxe para a humanidade. E isso é obra que só o Espírito Santo pode trabalhar aqui dentro da gente e nos convencer. Porque para o homem natural é como se fosse uma doidice, né? Como se fosse coisa fora assim, fora da caixinha, né? O terceiro propósito significa a oportunidade da salvação e a vinda do reino de Deus na nossa vida. Então, contra fatos não há argumentos. Quando a gente presencia os milagres, a atuação de Deus nas nossas vidas, no concreto, não tem como a gente duvidar do abstrato, né? Jesus ele declarou que aqueles que crerem nele através da pregação da sua palavra, ele faria obras maiores do que a dele, faria obras iguais àqueles que ele executou enquanto estava aqui na terra, e faria até obras maiores. E por que é que a gente é tão incrédulo ao ponto de a gente ter uma promessa dessa, do próprio Jesus na nossa vida, e a gente só acredita na cura de uma dorzinha de cabeça, na cura de um... Quando se trata de um levantar da cadeira de roda, que para os nossos olhos é um absurdo. Mas Deus ele pode fazer muito mais além daquilo que Jesus fez. Se o próprio Jesus falou: se vocês acreditarem no poder da minha palavra, vocês farão obras maiores do que aquelas que eu fiz. E a gente vê relato que Jesus ressuscitou mortos. E por que é que a gente tem uma fé só para coisas pequenas? E não tem fé quando se trata de coisas grandes. Pai, tchau. Deus abençoe. Nós vimos aqui que o livro de Atos registra muitos milagres feitos através da vida dos discípulos, né, dos seguidores. Ou seja, o livro de Atos dos Apóstolos conta os milagres não feitos mais por Jesus, mas os milagres feitos por meio dos discípulos, Jesus operando por meio dos discípulos. Porque no livro, quando o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito, que registrou os milagres que Deus fez por intermédio da vida dos discípulos, dos apóstolos, que já não eram mais discípulos. Eles foram discípulos enquanto estavam aprendendo com Jesus, aos pés do mestre. Mas aqui em Atos dos Apóstolos, eles já não eram mais discípulos, eles eram apóstolos atuantes na inauguração e no crescimento da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Então a gente observa que Jesus já tinha ascendido aos céus, já tinha passado pelo processo da crucificação, já tinha ressuscitado e ascendeu aos céus. E aí, agora, a presença de Jesus estava atuando no meio dos apóstolos, mas em espírito, não mais num corpo, humanamente falando. Jesus já não estava atuando aqui em Atos dos Apóstolos. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que os discípulos, que eram outrora discípulos, mas que agora, nesse momento, estavam sendo apóstolos, eles estavam operando milagres da parte de Deus, né? Deus usando a instrumentalidade dos apóstolos para operar milagres na vida do povo lá de quando a igreja estava sendo estabelecida. O reino de Deus estava sendo estabelecido aqui na terra, dando continuidade aqui na terra por meio dos apóstolos, da atuação dos apóstolos aqui, né? Então a gente observa que Jesus ascendeu aos céus, mas ele continua no nosso dia a dia em espírito, ele continua presente nas nossas vidas. E como que eu posso ter certeza de que Jesus é presente na nossa vida? Do mesmo jeito que você sabe que o vento existe. Você já viu o vento? Não, eu não vi o vento. Mas você sabe que ele existe? Eu sei que ele existe, porque ele movimenta as árvores, eu respiro o ar que existe. Então, se você sabe que existe o ar, que existe o vento, você não vê, mas você sente, então assim é a presença de Deus também nas nossas vidas, né? Quando a gente se conecta com ele, quando a gente faz aliança com ele, é possível a gente sentir a presença de Deus também, mesmo não tocando nele literalmente, no mundo concreto, né? E aí a gente vê em outros trechos do Novo Testamento que estes feitos, ou seja, esses milagres, esses sinais, confirmavam e continuam confirmando até os dias de hoje, né, a veracidade da mensagem de Cristo. A palavra de Deus, a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia fechada, muitos olham e veem ela como um livro qualquer. Mas quando ela é mencionada por algum profeta, o que é um profeta? É aquele que ministra a palavra de Deus. A maior profecia não é aquela que vem por meio do dom da profecia.
do dom espiritual. Ah, aquele lá é profeta, ele tem o dom da profecia. A maior profecia é essa daqui, ó, é a palavra de Deus. Essa é a maior profecia. Mas existe também o dom da profecia, que nós somos usados pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos usa e diz assim, diz o Senhor, e aí você transmite a mensagem de coisas que só você e Deus sabe, né? Então, isso é o dom de profecia. Mas a palavra ministrada, como eu estou ministrando aqui, ela é a maior profecia para nossas vidas, né? Ela é a maior profecia. Então, nós observamos aqui que Jesus, nessa passagem bíblica, ele desafia a fé dos discípulos. Ele sobe ao monte, né? E ele desafia os discípulos por quê? O Senhor, ele utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos discípulos uma valiosa lição. Nesse momento, os discípulos compreenderiam que muitos dos desafios da missão evangélica não podem ser superados apenas com esforço humano. O que Jesus quis ensinar para os discípulos para Felipe e para os discípulos naquela época, e que ele está nos ensinando hoje, é que tem desafios na nossa vida que nós podemos colocar as nossas mãos e resolver. E isso que nós podemos colocar as mãos e resolver é para nós. Mas aquilo que vai além do toque das nossas mãos, da nossa ação, aí entra a parceria dos céus, a parceria de Jesus nas nossas vidas. Então, o que é natural é para nós. O sobrenatural, natural é isso que é visível para nós. O que é natural é para nós. E Deus não vai descer na terra e fazer o que nós podemos fazer. Mas aquilo que está fora do nosso alcance, aí sim é para Ele, né? Quando eu recebi o milagre o ano passado, que toda a minha família e muita gente sabe, os médicos atuaram no natural. Mas o sobrenatural é inexplicável até hoje. Porque nem a medicina sabe de onde foi que saiu tanto sangue, que eu perdi todo o sangue do meu corpo, ao ponto de receber bolsas de sangue para repor o sangue do meu corpo. Porque eles não encontraram o ponto de partida. Deus não deixou sinal no meu intestino para que eles pudessem dizer assim, foi por aqui que saiu. Jogou todo o sangue dela. Deus não deixou. Ele confundiu a medicina. Então, o que era natural era o que? Era eles estancar a hemorragia, era eles fazerem os exames, estava no alcance deles, para descobrir a fonte. Mas o sobrenatural foi aquilo que Deus fez dentro da UTI, chegando, estancando o sangue, usando a instrumentalidade dos médicos para estancar o sangue, mas ele foi muito mais além da medicina, não deixando nenhuma cicatriz, não deixando nenhum ponto para o ser humano olhar e dizer assim, para a medicina olhar e dizer assim, foi por aqui que saiu o sangue dela, porque não ficou, eles não tiveram diagnóstico. Então, o que é natural é para a medicina, é para nós, é para os cientistas, enfim, para todo, cada um atuando na sua especialidade, mas o que não é pra gente, para ele. Ele entra e faz, ele nem dá explicação. A gente fica assim, igual barata tonta, igual eu tô até hoje. Mesmo eu tendo fé, eu fico assim, Senhor, não tem explicação. Todo mundo viu que eu perdi todo o meu sangue. Todo mundo viu que eu recebi sangue de volta para poder não morrer na UTI. Mas os médicos não encontraram o diagnóstico. Milagre não se explica, milagre se vive, né? E milagre é para quem crê. E se você não crê, faz igual aquele homem que falou, Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Tenho fé para isso não. Que Jesus ele vai despertar, ele vai mover essa fé dentro de você, né? Então nós vimos aqui que Jesus ele queria trazer uma, uma lição para os discípulos, querendo dizer assim, olha, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, eu vou passar pelo processo da crucificação, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou ascender aos céus, mas vocês precisam aprender que tem coisas que estão no alcance de vocês, mas tem coisas que vai precisar da minha intervenção para poder vocês verem acontecer na vida de vocês. E ele deu exemplo nesse milagre da multiplicação aqui, pegando 5 pães e 2 peixinhos e multiplicando e saciando a fome de quase 5 mil, aproximadamente 5 mil, entre homens, mulheres, jovens e crianças. Ele saciou a fome com 5 pães e 2 peixes. Tem explicação para isso? Não tem. Isso soa como doidice para o homem natural. Mas para quem tem fé, para quem já viveu um milagre como eu sei que não é da minha conta. Deus não precisa explicar para mim o que foi que ele fez para poder ele operar um milagre em mim, assim como ele também não precisa explicar de que maneira que ele fez no mundo sobrenatural para poder aqueles 5 pães ir só dividindo e dando para o povo, sabe? E ainda sobejar 12 cestos de 5 pães que era o que estava diante dos olhos naturais, né? Então o milagre não tem explicação. Não tem como a gente querer explicar o inexplicável. Então aqui Jesus estava mostrando que o ser humano ele tem uma limitação, né? Uma limitação em resolver os problemas complexos. Mas Deus ele não tem limitação porque ele é ilimitado. Não havia comida suficiente, né, nem possibilidade de comprar para satisfazer as necessidades da multidão. E aí foi onde Jesus entrou no cenário e operou o milagre. Então Jesus ele nos ensina que tem situações que podemos resolver e outras é só em parceria com ele. Então nós temos que aprender nessa tarde, e tem coisas que nós vamos poder resolver. E tem outras que nós vamos ter que pedir a intervenção dele, a parceria dele para poder executar, para poder ver acontecer nas nossas vidas. Então Jesus, ele é o pão que desceu do céu, né? Qual é o resultado, o real interesse dessa multidão, como até nos dias de hoje, é buscar o material, né? Então nosso Senhor é o pão que realmente apazigua a fome do ser humano, né? Jesus, ele é o pão, é o único que por meio da sua palavra traz contentamento na nossa alma e sacia a sede
a fome que há na alma do ser humano. Na aula passada eu dizia o seguinte, que Deus ele deixou um desejo intrínseco aqui dentro da nossa alma, que a gente deseja adorar alguém. Se a gente não adorar Deus, a gente vai adorar qualquer coisa aqui na face dessa terra, qualquer criatura, qualquer coisa criada pelas mãos dos homens, ou até mesmo coisas criadas pela mão de Deus, mas o desejo de adorar foi implantado dentro de nós. Mas nós precisamos adorar a pessoa certa, que é o Criador. Como que a criatura vai adorar quem foi criado, gente? A gente precisa adorar aquele que criou todas as coisas. Os cabelinhos aqui, Jesus, né? Ficam tudo fuazado, tudo espatifado. Mas voltando aqui. Nós necessitamos de adorar a Deus, de ter conexão e parceria com o Criador, para não somente para quando as coisas fugirem do nosso controle, a gente clamar a Ele para entrar em parceria com a gente, mas para a gente ter certeza de vida eterna com Ele. Então, não é preciso debater a respeito da identidade, né, do pão do céu, pois trata-se do próprio Jesus, o nosso Senhor, confirma sua identidade divina quando diz, eu sou. Há pelo menos sete declarações, né? Isso só no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Há 7 declarações a respeito de Jesus dizendo, eu sou. A gente observa que somente Deus tem esse poder de dizer, eu sou. Porque a gente não é nada. Aliás, a gente é um pouquinho menos do que nada, né? A gente é muito insignificante perto da grandeza do nosso Deus. Então, há 7 declarações somente no Evangelho que João escreveu, o Evangelho de Jesus Cristo. Primeiro, ele disse, eu sou o pão da vida, né? Está lá em João 6, 35, 48, 51. Depois ele diz, eu sou a luz do mundo. Está lá no capítulo 8, 12, no capítulo 9, versículo 5. Depois ele diz que eu sou a porta das ovelhas. Se eu fosse dar um estudo para vocês sobre Jesus se apresentando como essas portas aqui, né, como o eu sou, a gente iria talvez ficar a tarde toda só estudando cada significado disso daqui. Ele como o pão da vida, ele como luz do mundo, ele como a porta das ovelhas. E aí ele diz, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Essa é a sexta, né, declaração dele dizendo que ele é. E a última, que é a sétima, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Cada eu sou desse, ele se apresenta de uma forma. E cada forma dessa daria um estudo. São 7 declarações do eu sou, que vocês viram que eu li aqui. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Cada uma dessas daria uma aula. Aqui para vocês seria 7 aulas, né? Mas não temos tempo de falar de cada um desses. Então a gente vai encerrar essa aula aqui num tópico que diz assim, o que é comer o pão? Observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é a minha carne. Jesus falou primeiro que ele era o pão que desceu do céu. E aí, quando ele estava falando sobre a ceia, ele diz, comparando o pão como a carne dele, que ele iria se oferecer como sacrifício lá na cruz, né, entregando o corpo dele, a carne dele para ser sacrificada, para nos resgatar de volta ao Criador. E aí ele diz assim, eu sou o pão que desceu do céu, e ele diz, o pão que eu der para vocês é a minha carne. Mais tarde, depois, o apóstolo Paulo ele se converte, e quando ele vai falar sobre a ceia do Senhor, ele diz assim, de uma forma simbólica, entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando, isso é o apóstolo Paulo falando sobre a ceia. Ele diz, isto, ou seja, o pão que ele estava apresentando lá, no partir lá para servir a ceia. Ele dizendo, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Quando oferece o pão como símbolo do corpo de Cristo. E o suco da vide, o suco da videira, o suco da uva, representando o sangue de Cristo. Isso na ceia, quando celebramos a ceia. Então, a gente observa que essa maneira simbólica da ceia do Senhor, ser a carne e ser o sangue, de forma evidente, ao mencionar a partilha da sua carne, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhes a salvação e a vida eterna. Né? Ele se apresenta como sendo o pão da vida, como sendo o pão que nos alimenta, que nos sacia. E de que forma que nós somos alimentados hoje? Simbolicamente, a palavra de Deus representa o pão da vida que nos alimenta diariamente, espiritualmente, na presença de Deus. E no tocante ao celebrar da ceia, quando nós participamos da ceia, nós estamos trazendo em memória o momento da crucificação. Né? E nós estamos testemunhando. Para que serve a ceia? É para a gente trazer à memória o momento da crucificação de Cristo e também servir de testemunho para aqueles que precisam.
né? Então aqui nós vamos concluir dizendo o seguinte. Vamos chegar aqui na conclusão dizendo o seguinte. Compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós lá na cruz do Calvário, né? Assim, aqueles que se alimentam da sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a garantia da vida eterna por meio da palavra de Deus. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível. Não tem como extinguir, né, a palavra de Deus, que nos nutre para sempre. Por conseguinte, ou por consequência, né, não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem uma função fisiológica relevante, porém passageira. Aspiremos, ou seja, desejemos, a vontade de Deus é que nós tenhamos desejo, portanto, de se alimentar do alimento celestial que proporciona uma vida em abundância e eternamente. Essa é a conclusão. Fica essa palavra para o nosso coração. Eu encerro aqui e prometendo a vocês que Deus me dando graça, ore por mim. Porque parece que não. Mas é tanto impedimento que aparece para eu não dar essas aulas para vocês que vocês não imaginam. Né? Coisinhas pequenas que vêm como embaraço. Então ore por mim. Porque daí a semana que vem eu vou passar a próxima aula para vocês. A lição 5 que fala sobre a verdade que liberta. Qual é a verdade que liberta, né? Hoje nós aprendemos sobre o pão que desceu do céu, que é o próprio Jesus, que foi enviado por Deus para poder nutrir, nos alimentar enquanto estivermos aqui e nos dar garantia de vida eterna quando partirmos, quando deixarmos esse corpo aqui e partir para a eternidade, ter a certeza de salvação. Não porque nós merecemos, porque nós somos bonzinhos, mas porque Ele nos prometeu, porque Ele entrou na nossa frente e quitou a nossa dívida e deixou o acesso livre entre nós e o nosso Deus. Então você não precisa de ninguém para interceder por você, porque o impedimento que tinha entre nós e o nosso Deus, Jesus foi lá e quebrou esse muro de separação. Que muro de separação que você está falando? A Bíblia diz lá no livro do profeta Isaías que a única coisa que nos impede de ter acesso ao nosso Deus é o pecado, se nós vivemos na prática do pecado voluntariamente. Não é que nós que estamos buscando a Deus temos que ser perfeitos, porque a gente jamais, por condições próprias. Gente, a gente amanhece pecando, a gente dorme pecando. Quando a gente não peca com atitudes, a gente peca com palavras, a gente peca com pensamentos que não deveria estar passando aqui pela nossa mente, com intenções. A gente peca diante do nosso Deus. Mas uma coisa, existe uma diferença entre o pecador arrependido, que está debaixo da justificação da proteção divina, e aquele que peca porque gosta de pecar. Pega mesmo, não dá conta de ninguém. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Não, a vida não é tua, não. A vida é de Deus, e a hora que Ele quiser, você vai ter que prestar conta para Ele, né? Faz da minha vida o que eu quiser, não é bem assim, não. Tu pode até fazer o que tu quiser, mas vai ter consequência daquilo que tu plantar. Eu sempre falo, plantar é opcional, mas colher é obrigatório, né? Não, quem manda na minha vida sou eu, ninguém tem que estar me metendo bedelho, não. Palpitando, não. Jesus pode sim, Jesus pode palpitar sim, porque foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos comprou, portanto, nós devemos isso a Ele. Nós devemos obediência a quem nos resgatou da maldição, né? Fique essa palavra para o nosso coração. Um beijo no coração de vocês e até a semana que vem, tá bom? Fiquem todos na paz.